Olá, meu nome é Leomar, sou professor do curso de Engenharia de Sistemas Termodinâmicos 1 e vamos continuar nosso assunto hoje referente à análise de energia em sistemas fechados, que está exposto, está escrito lá no capítulo 4 do livro texto nosso, que é o livro de Termodinâmica do Zengel, sétima edição, ok? Na parte 1, ou seja, na aula anterior, a gente começou, além das interações de energia, né, nós começamos a ver o conceito de calores específicos. Né? Ou seja, calor específico a volume constante e a pressão constante. Então vimos a definição e isso para fluidos. Ok? E vamos aqui, nessa segunda parte da aula, né, vamos aqui estudar a energia interna. Né? Vou compartilhar o livro aqui. Né? Vamos estudar a energia interna, entalpia e calor específicos em sólidos e líquidos. Ok? Então vamos lá. Uma substância cujo volume específico, ou densidade, também chamada de densidade, né, é constante, é chamada de substância incompressível. Tá? Você não consegue comprimi-la. Então o volume específico e a densidade são constantes. Então os volumes específicos de sólidos e líquidos permanecem essencialmente constantes durante o processo. Você vê a figura 433. Figura 433, né? Eu tenho aqui um sólido e um líquido. Tá? O VL, que é o volume específico do líquido, é constante o tempo todo, não varia, ele é incompressível. E do sólido idem, que eu chamo de VS. Né? E desta forma, os líquidos e sólidos podem ser aproximados como substâncias incompressíveis sem comprometer muito a precisão. Por que aproximação? Sólido ainda vai, mas líquido ele tem um certo grau de compressibilidade. Né? Ele é comprimido, não totalmente incompressível. Pode comprimir, mas é muito pequeno. E essa compressão dele é tão pequena que você pode expressar sem grandes problemas para a resolução dos problemas de engenharia. Okay? Então, a hipótese do volume constante pode ser adotada quando a energia associada à variação do volume for desprezível, se comparada com outras formas de energia. Né? Mas seria absurda para estudar a tensão térmica em sólidos, né, que são causados pela variação do volume com a temperatura, ou para analisar termômetros de coluna de líquido. Tá? Então não vou por esse caminho. Né? Pode ser matematicamente demonstrado, né, conforme está descrito no capítulo 12 desse livro, que os valores específicos a volume constante e a pressão constante são idênticos para substâncias incompressíveis. Né? Vamos ver a figura 434. Por exemplo, né, o ferro. Né? Ele dá aqui um pedaço de ferro. O ferro a 25 graus Celsius. O calor específico dele é igual ao calor específico a volume constante e igual ao calor específico a pressão constante, né? Que é 0,45 kJ quilograma Kelvin. Okay? Nesses casos, esses três valores são aproximadamente iguais. São iguais. Né? Eles podem ser eliminados, né? O subíndice CV e CP, e a gente usa apenas o C nesse caso. Então, quando eu estiver tratando com gases, né, fluido no estado gasoso, o calor específico CP e CV. Okay? Quando estiver tratando com sólidos e líquidos, certo? Apenas o C. Eu não preciso daquele subscrito mais. Né? Por quê? Porque os três são iguais, vamos dizer assim, são iguais. Tá? Então esse resultado também, né, pode ser deduzido a partir das definições físicas dos calores específicos. A volume constante e a pressão constante. Os valores do calor específico de vários líquidos e sólidos comuns são mostrados na tabela A3. Tabela A3 do livro do Zengel, sétima edição, lá no final do livro. Né? Bom, e aí? Como é que varia a energia interna,
o U, né, num sólido e num líquido, tá? Ou seja, num fluido incompressível. Bom, assim como nos gases ideais, né, os calores específicos de substâncias incompressíveis dependem somente da temperatura. Tá? Desse modo, a derivada parcial, né, da equação da definição do calor específico a volume constante, o CV, pode ser substituída por uma derivada ordinária, né, que resulta em equação 433. Né? du igual CV, derivado na temperatura, né? Igual a C, que multiplica a temperatura vezes a sua derivada. Ok? Equação 433. A variação dessa energia interna entre os estados 1 e 2 é então obtida pela integração, ΔU. Né? Lembrando que esse U minúsculo é energia interna específica, por unidade, ou seja, kJ por unidade de massa. Né? Então, o ΔU vai ser equação 434. ΔU igual U2 menos 1, que é igual a integral, né, integrando a equação diferencial, né, de 1 a 2, né, de 1 a 2, uma integral definida, do estado 1 ao estado 2, né, de C, né, C em função da temperatura, que multiplica não, derivada com referência à temperatura, né, dt. Tá? Então, a variação do calor específico C com a temperatura deve ser conhecida antes de realizar a integração. Por quê? Porque é uma função. Então, tem que conhecer. Se não conhecer, só os valores pontuais não resolve aqui a integral. Né? Tá? Então, para intervalos de temperatura pequenos, né, o valor C para uma temperatura média pode ser usado e tratado como uma constante, resultando em ΔU, é um valor médio do calor específico, C médio, né, que multiplica temperatura no ponto 2, só um minutinho, e menos temperatura no ponto 1. Acabando a energia aqui. Ok, beleza. Beleza. Então isso em unidade, né, equação 435, a unidade em kJ por quilograma. E as variações da entalpia? A gente viu variação de U, vamos ver agora a variação de entalpia nessas substâncias incompressíveis, líquido e sólido. Né? Se eu usar a definição de entalpia, onde H, que eu estou vendo entalpia específica, H minúsculo, H é igual a U mais PV, né? Observando que o V é constante, né? A substância incompressível, a forma diferencial da variação de entalpia dessas substâncias incompressíveis é determinada pela diferenciação, né? Equação 436. Ou seja, dH igual a du mais VdP, o V é constante, né? Mais PDV. Como a variação do volume nessas substâncias ditas incompressíveis é inexistente, esse termo fica igual a zero. Né? Logo, essa equação ficará o dH igual a du mais VdP. Né? Se eu fizer na forma diferencial, eu vou integrar, né? Certo? Vou ter o produto, o resultado da integral, né? O ΔH igual a ΔU mais V ΔP, que é igual a aproximadamente o calor específico médio vezes ΔT mais V ΔP, em kJ por quilograma, equação 437. Tá? Então, nos sólidos, o termo V ΔP é insignificante. E assim, o ΔH, né? E assim, o ΔH é igual ao ΔU, que é igual aproximadamente o delta, né, C médio, né, o calor específico médio, ΔT. Para os líquidos, são encontrados comumente dois casos. Os processos a pressão constante, como nos aquecedores, por exemplo, onde ΔP é zero, variação da pressão é zero, ΔH igual a ΔU, que é igual ao calor específico médio vezes ΔT. E o segundo caso,
processo a temperatura constante, né? Como em bombas, por exemplo, onde o ΔT é zero. Esse ΔT, gente, é temperatura, não é tempo não. Lembrando que T maiúsculo, para o nosso caso aqui, sempre temperatura. Tempo, T minúsculo, né? E o ΔH igual ao volume específico vezes ΔP, certo? Então, para um processo entre os estados 1 e 2, a última equação pode ser escrita como a equação, né, 430, do segundo caso aqui. Né? Não, desculpe, a equação 437. Né? Ela pode ser escrita como H2 menos H1 igual ao volume específico P2 menos P1. Admitindo que o estado 2 seja o estado líquido, comprimido, né? A temperatura e pressão conhecidas, e que o estado 1 seja o estado de líquido saturado à mesma temperatura. A entalpia do líquido comprimido pode ser expressa pela equação 438, ou seja, H a uma pressão e temperatura constantes, igual aproximadamente o H do líquido naquela temperatura, né? Do líquido àquela temperatura, mais o volume específico do líquido naquela temperatura, que multiplica, né, a pressão menos a pressão saturada àquela temperatura. Equação 438. Tá? Vamos lá. Então, eu vi o quê? Que conforme a gente discutiu lá no caso nem discuti, eu apresentei, né? Conforme foi apresentado no capítulo 3, tá? Esse é o aperfeiçoamento da hipótese de que a entalpia do líquido comprimido poderia ser considerada como HL na temperatura especificada, isto é, essa entalpia, a pressão e temperatura constantes, é igual aproximadamente, né, à entalpia do líquido à temperatura constante, certo? Daí ele faz uma observação, né? Entretanto, a contribuição do último termo é geralmente bem pequena e pode ser desprezada. Observe que a temperatura e pressões altas, a equação 438 pode corrigir demasiadamente a entalpia e resultar em um erro maior do que a aproximação. Ou seja, um H é igual a aproximadamente a entalpia, né? Igual a aproximadamente a entalpia do líquido à temperatura constante. Tá? O autor dá aqui no capítulo 4 os exemplos, né? Exemplo 4.11 e por aí vai, tá? Então, vamos seguir a norma, vocês, que a gente tinha combinado, né? Vocês estudem exercício, né, junto com essa matéria para fixá-la bem, ok? Dúvidas, estou à disposição. Então, são exercícios relativamente fáceis, mas com o intuito de fixar a matéria mesmo, né? Aliás, com todo exercício aqui do livro. Bom, o autor apresenta alguns tópicos de interesse especial, que são tópicos, como ele mesmo frisa lá no começo do livro, são tópicos que você pode pular, no caso de não interesse, não vai interferir nada no estudo da matéria como um todo. Mas é recomendável que vocês leiam, eu acho interessante, porque são informações bastante úteis dentro do campo da termodinâmica, abordando essa análise de sistemas fechados, né? Aqui, por exemplo, ele fala aspectos termodinâmicos de sistemas biológicos. Ele vai falar de alimentação, um monte de coisa aqui. Ó. Né? Alimento, exercício, interessante. Pessoal que gosta aí de academia, né? E cuidar bem do corpo, da alimentação, tem umas informações interessantes aqui. Tá? Ele dá até uma tabela, conteúdo energético, né? Metabolizável aproximado de alguns alimentos comuns. Tá? A caloria, quem é diabético, assim como eu, tem que controlar o valor calórico, né? Calorias consumidas. Né? Então você vê que uma maçã tem 70 calorias. Uma batata assada com queijo, 550. Uau! Né? Então por aí vai. Um hambúrguer com queijo, 325. Um ovo, 80 calorias. Interessante isso. Bom, vamos lá.
Vimos então, estudamos variação da energia interna, da entalpia, né, para sistemas fechados, vimos para os fluidos, né, calores específicos, vimos agora a variação dessas propriedades termodinâmicas para líquidos e sólidos, ok? Aqui no resumo no resumo do capítulo, o autor, né, mostra algumas equações fundamentais que a gente estudou no capítulo, né? É interessante, após o estudo do capítulo, você dar uma olhada nesse resumo, até para uma visão, né? Uma visão mais sucinta do assunto, ok? E é interessante que são equações fundamentais para a compreensão desse capítulo, né? Então, na resolução do problema, independente de você ter que ler todo o capítulo novamente, você dá uma olhada aqui no resumo e vê a equação que você pode usar como ferramenta de trabalho, né? Então isso ajuda muito, tá? Bom, eu gostaria de rever algumas coisas com vocês aqui, que eu não sei se eu passei anteriormente, mas se não, eu vou passar aqui agora, né? Então vamos lá. A gente viu os calores específicos, né? No caso de gases ideais ou para fluidos no estado gasoso. O calor específico é o volume constante, né? Que é igual à derivada parcial da energia interna do sistema, né? Pela temperatura, certo? Né? E do calor específico a pressão constante, que é a derivada parcial da entalpia, né, pela temperatura a pressão constante, né? O CP ou CV. Então, os gases ideais, a energia interna, o H e o CV, são funções apenas da temperatura, né? Isso é algo para guardar, tá? Ou seja, o ΔU, a variação de U, o 2 menos 1, é igual à integral definida, do estado 1 ao 2, de CV, né, em função da temperatura, dt, que é igual aproximadamente o CV médio, né, que multiplica o ΔT, ou seja, T2 menos T1. O ΔH igualmente, né, H2 menos H1, igual à integral definida de estado 1 a estado 2, né, do calor específico em função da temperatura, né, em dt, ou seja, na derivada conforme a temperatura, né, com respeito à temperatura, é igual aproximadamente, né, o CP, calor específico a pressão constante, médio, que multiplica T2 menos T1. Tá? Para os gases ideais, CP e CV estão relacionados da seguinte maneira. O CP, né, o calor específico à pressão constante, é igual a CV mais R, onde R é a constante universal dos gases, que a gente viu lá dos gases perfeitos. Guardem essa relação. CP igual a CV mais R. Ajuda muito. Né? A razão... Aí estabeleceu uma razão que eu acho que eu não passei para vocês. Né? Desculpa aí, falha nossa, vamos passar agora. É uma razão. Né? É uma razão dos calores específicos K. Né? Então ela é definida por K igual CP sobre CV. Né? Eu chamo isso aí de razão de calores específicos. Ajuda muito, eventualmente. Eu tenho isso em gráficos e tudo mais, tá? Ajuda muito a gente a resolver problemas. Às vezes você não tem, você tem um CP e tem um CV, né? E assim por diante, você tendo a razão ajuda muito, tá? Embora você possa usar aí também a equação de cima, CP mais CV mais R. Né? Mas o K é bastante usual para os engenheiros, tá? Então, para substâncias incompressíveis, isso foi até agora para gases ideais. Né? Para substâncias incompressíveis, líquidos e sólidos, os valores específicos, né, os valores dos calores específicos, a pressão constante e a volume constante, são idênticos. E posso falar que CP igual a CV igual a C. No caso dessas substâncias incompressíveis, eu não uso a notação P e V, né, subscrito aí para C. Não, só uso apenas o C. Ok? Então, as variações de ΔU e ΔH para essas substâncias, líquidos e sólidos,
ditas incompressíveis, né, são dadas pelas equações, né? O ΔU igual à integral definida do estado 1 para o estado 2 de C em função de t, né, integrando em dt, igual aproximadamente ao calor específico médio que multiplica ΔT, ou seja, T2 menos T1. O ΔH igual ΔU mais V ΔP. Esse V, lembrando, o volume específico. Ok, gente? Beleza? Bom, com isso a gente encerra o capítulo 4, né? Encerra, que eu digo, é a parte da aula aqui passada para vocês, né? Para complementar essa aula, o que vocês têm que fazer? Resolvam os exercícios, exemplo do capítulo. Resolvam, né? Leiam, resolvam, tirem dúvidas, né? Se tiver dúvidas mais profundas que vocês não consigam resolver por si próprios ou consultando a bibliografia, etc., estou à disposição, só entrar em contato comigo, a gente procura resolver junto, ok? Não tem problema nenhum, estou aqui para isso. E façam os exercícios que vocês puderem sugeridos, né, no capítulo, tá? Quais exercícios? Esse exercício aqui, né? Esses problemas, tá? O índice C, problema conceito, são questões, né? E os demais, 4.7, 4.8, são exercícios que vocês resolvendo, vocês vão fixar bem a matéria, né? Eu vou postar a resolução dos exercícios lá no Moodle, né? Para vocês estudarem junto, né? Estudarem, olharem ele resolvido, estudarem sua resolução, né? E com isso ir treinando a resolução de problemas de termodinâmica, ok? Beleza? É importante que vocês façam, né? Essas atividades, resolução de exercício, estudo de exercício resolvido, faz parte da aula, faz parte do aprendizado, né? Eu dou meu exemplo pessoal, é uma forma que eu encontrei, eu brinco com o método Kumon, né? Eu não vou plagiar os caras, não. É mais ou menos isso, né? É uma forma que eu encontrei de estudar a termodinâmica, né? E aprender a termodinâmica, tá? Funciona bem, tá? Trabalhei como engenheiro, usei muita coisa do que eu estou falando aqui para vocês, né? Dá certinho, tá? Funciona bem e aquele diferencial, né? O engenheiro que sabe termodinâmica bem, transcendência de calor, essas ciências térmicas, né? Mecânica dos fluidos, né? Realmente ele se destaca, os demais, tá? Se destaca mesmo. E tem pouca gente no mercado especializado nesse tipo de coisa, né? Então por aí vai, moçada. Valeu, estou encerrando a aula por aqui. Próxima aula nós veremos o capítulo 5, ok? Então um grande abraço, até mais.